Deixa eu te perguntar, e você que é mais específico a respeito disso, essa lavagem cerebral, muita gente fala aí de lobotomia, né? Teoria da conspiração, né? Quando era adolescente, eu ouvia falar muito de lobotomia, né? Essa lavagem cerebral, ela realmente ela existe? Ela tem algum estímulo, por exemplo, externo, tipo mídia? O que você acha sobre isso? Sobre essa lavagem, aspas, né? Para mim, essa lavagem cerebral nessa população aí. A aposta que eu faço, né, é que isso vai se dissolver. A gente não pode também dar muita publicidade, não é não divulgar e não denunciar, né? Mas é não temer e não fazer disso uma viralização, porque eles funcionam com essa máquina de guerra. E aí entra a tua pergunta, o meu ponto de vista sobre essa ideia. Eu não cumpro, eu não, até como psicólogo, né, psicanalista, eu não curto muito aplicar essa ideia de lavagem cerebral no que está acontecendo, até porque eu trabalho muito com a questão técnica que vem daquela escola de propaganda muito antiga estadunidense, que está linkada, né? Não sou eu que estou inventando isso, né? Vários estudiosos, inclusive da área militar, mas da área de ciências humanas. Temos aqui o Jessé de Souza, no livro Guerra contra o Brasil, o André Corípico cita no livro de Guerras Híbridas, o Piero Leiner, no livro dele, Uma Antropologia da Hierarquia Militar, eu, nos meus artigos todos, e o Eduardo Bernes. O que é isso? Porque a ideia de lavagem cerebral, gente, ela é um conceito, né, um pouco polêmico, né? Ela vai remontar, digamos assim, a um grupo de experimentos, de experiências, né, que foram ilegais, né, realizadas em humanos pela CIA também. E o argumento deles é que os comunistas, por exemplo, coreanos, usavam isso para fazer apagamento de memória, fazendo prisioneiros de guerra, para incutir coisas e, nesse espaço da memória apagada, poderia fazer com que pessoas confessassem coisas que não fizessem. Isso usando drogas, isso usando eletrochoques, isso usando outro tipo de tortura também psicológica e tal. Para vocês verem a dimensão da coisa, né, teve um programa chamado MK Ultra. Isso está documentado no The Century of the Self, um documentário da BBC que o Adam Curtis fez, e que mostra, inclusive, né, eu esqueci agora o nome do um médico canadense, esqueci Adam alguma coisa e tal. Resumindo, ele fazia esses experimentos para testar se conseguiria esvaziar a mente humana e colocar lá o que ele quisesse, como se fosse uma arma de guerra, né? Manipulação da psique. E a CIA, isso também está documentado online, num artigo muito bom do Domênico Lossurdo, A Geopolítica da Internet, eu esqueci a primeira parte, mas depois eu ponho na descrição, em que ele vai narrar um episódio que ocorreu numa cidade do sul da França, Saint-Pont-Esprit, em 1953, foi mais ou menos essa época, 54, 53, em que eles usavam LSD, eles usavam isso, um baguete. Veja só você, a população enlouqueceu, morreu doente. Por que eu não acho que seja muito lavagem cerebral? Porque eu acho que seja mais da fabricação de consentimento. O que é fabricação de consentimento? Vamos direto ao ponto. O que houve conosco aqui foi um processo durante anos e anos e anos e anos e anos de invasão de cérebro. É a expressão que o Boal usa, o teatrólogo brilhante, que ele falava que a guerra do futuro, a terceira guerra, seria a guerra da informação. Por quê? Porque nós, como colônia, né, principalmente cultural dos Estados Unidos, nós fomos invadidos com aquele modelo, que é esse modelo aí que a gente vê do cara do deputado, né, que vai dar tiro, vai com a escopeta da rua, que é Kate Mahoney, né, tem um negócio assim, o herói que dá cambalhota com metralhadora, e o modelo de novela específico, né, que ela tem início, meio e fim, tem o bom e o mal muito claro, para favorecer sempre da camada da população essa ideia de cidadão de bem, cidadão de mal. Ou seja, como que os Estados Unidos, aquela indústria deles, estereotípica, conseguiram passar o latino, o negro, o árabe, né, o indígena, eles colocam como se fossem protótipos dentro desse modelo, herói e vilão. Isso foram anos e anos e anos e anos e anos aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que a gente tem, né, a construção com a ajuda de força judiciária, né, de uma luta contra a corrupção, do bem contra o mal, descobrimos a grande máquina, aquela farsa, né?
pegam aquela ideia louca de mensalão como se fosse uma invenção, fazendo uma ruptura com o caso Banestado e começam a construir uma série de coisas para afastar o partido do governo, né? Eleito legitimamente. Essa propaganda, sim, aí eu acredito. E aí pode se assemelhar muito com lavagem cerebral. Por quê? Porque vai fazendo a cabeça das pessoas. O consentimento, a fabricação de consentimento que o Bernas elabora, é o tipo de propaganda que atinge aspectos inconscientes da pessoa. Medos, desejos, ainda mais agora com o Big Data, que a gente tem a possibilidade dessas agências, quando eles fizeram, de fazer a quantificação e qualificação das pessoas em grupos para poder disparar com precisão o tipo de propaganda ou meme, só concluindo, para influenciar aquela pessoa. Mais uma vez eu lembro, o caso de 2018, a mamadeira de piroca, do kit gay e tal, eles foram por aí. Mamadeira de piroca e o kit gay foram artefatos de linguagem que foram lançados especificamente, propositalmente em grupo. Assim como aquela falsificação do Ele Não, vocês lembram? Que houve toda uma falsificação das imagens de rua do Ele Não, as meninas como se estivessem no carnaval, aí tinha o pessoal fumando baseado. Eles fizeram uma bagunça para transformar um Ele Não, que já poderia ser questionado até, mas numa festa orgiesca, uma festa de carnaval, entendeu? E que não foi. Se você dispara isso para um grupo específico, num ambiente já meio distópico, num ambiente já desorientado, confuso, você tem uma facilidade muito maior de preparar uma manobra e de empurrar para que as pessoas vão tomar uma certa decisão em detrimento de outra. Isso é um fato. Parece com lavagem cerebral. E, de um certo modo, pode ter um parentesco, mas não de esvaziamento de memória. É de colocar coisas, é de atingir as mentes, né? E não de esvaziá-la artificialmente, mas é propaganda. O nosso problema hoje, Léo, colegas, chama-se propaganda, grana. O que esse pessoal quer é grana, poder, propaganda. Eles querem cada vez mais, que nem as grandes big techs, eles querem os nossos dados, eles querem os nossos gostos, porque eles querem dinheiro, eles querem a sua grana, eles querem a sua servidão. Nossa servidão.